Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é a vossa irmã em Cristo, missionária Jacione. Ontem nós entramos no ar, com uma live ao vivo aqui pelo YouTube e o Espírito Santo bradou grandemente. O Espírito Santo falou, o Espírito Santo, ele nos encheu, Quem participou da live sentiu o poder de Deus e quero dizer para você que eu estou grata ao Senhor porque nós travamos agora uma batalha contra os nossos inimigos invisíveis. Você que esteve comigo na live durante todo o tempo, eu vi que pessoas permaneceram até o final. Saiba que nós estamos em guerra e nós não temos que baixar a guarda. Eu vim aqui gravar esse vídeo para você testemunhar, de um sonho que Deus me deu ontem à noite. A live foi pela manhã, por volta de entre 7 e 8 horas, e à noite Deus me mostrou em sonho que essa oração que nós fizemos, o clamor que nós levantamos, teve um resultado no mundo espiritual. Incomodou o inferno. Eu vou testemunhar deste sonho e você fique ligado, porque foi tremendo. Eu estava ansiosa para gravar esse vídeo para que você saiba logo que Deus é Deus de poder e Deus de providência. Que Deus nos respondeu, tá? E você vai prestar atenção agora neste sonho que Deus me revelou essa noite, essa madrugada. Logo depois da live, Porque a live foi pela manhã e à noite, durante o sono, Deus me levou a um lugar e me mostrou algo que impactou meu coração. Foi o seguinte, foram dois sonhos. O primeiro foi o seguinte, eu estava numa rua bem escura, deserta, não tinha ninguém. E eu caminhando firmemente ali e consciente. Com a consciência, me dava a impressão que a minha consciência lá era maior, era mais nítida do que a consciência que eu tenho aqui mesmo no mundo físico. E eu comecei a caminhar em direção àquela rua, deserta e escura. Lá no final da rua, eu avistei alguma coisa no chão, parecia uma caixa preta. Quando eu avistei essa caixa, próximo à caixa tinha uma sombra. E eu logo identifiquei que era um ser espiritual, um espírito imundo. Era uma sombra, uma silhueta, não era humana, era uma sombra bem tenebrosa. E o rosto era deformado. Então, esse espírito imundo me viu. Quando ele me viu, ele veio em minha direção. Só que lá no sonho, eu tinha uma preocupação, não, um cuidado que ele não percebesse que eu tinha visto ele. Então, o tempo todo eu olhava na direção daquela caixa, mas eu não olhava para o ser espiritual das trevas que estava ali guardando aquele local, Então, eu fui me aproximando da caixa e não tive medo. Eu sabia que Deus estava comigo. E quando eu me aproximei da caixa, faltava alguns metros para chegar lá, para ver o que tinha dentro. Este ser espiritual começou a me atacar de longe, jogando alguma coisa em mim. Tinha assim uma semelhança, era como se fossem umas bolas, assim, grande. A semelhança parecia muito com uma laranja descascada, você já viu, Preste atenção. Era alguma coisa que ele jogava, mas não pegava em mim. E eu continuei andando e fingindo que eu não estava vendo ele. E ele jogava essas, como fossem umas bolinhas de tênis, e jogando o tempo todo, mas essas nunca me acertava. E eu continuei caminhando. Quando eu cheguei próximo àquela caixa, que eu olhei, a energia era muito pesada. E esse ser espiritual se afastou um pouco para trás e se escondeu. Ele ficou atrás de alguma coisa. E ficou me observando. E continuou jogando. Ele jogava algumas coisas em mim, esse objeto parecendo uma bolinha de tênis. E eu não dei atenção, eu não olhava para ele, na direção desse ser, mas eu via que ele estava ali. E quando eu vi na caixa, tinha como uma oferenda, uma coisa bem pesada mesmo. Eu abaixei e olhei, parecia até que tinha até carne sangrando. E aquilo me deu uma sensação tão ruim,
peso tão grande ali na hora, que eu fui para tocar na caixa. Eu fui tocar na caixa, eu ia pegar para ver mais de perto. Quando eu fui chegando, que eu vi alguma coisa semelhante a carne, sangue, era uma coisa muito macabra. Eu lembrei da hora da oração, da live, eu tive a consciência que era alguma coisa relacionada àquilo. Eu pensei, meu Deus, tem misericórdia. Esse é um trabalho que foi feito para alguém no qual nós estávamos intercedendo, ou para alguém da lista ali de oração, né, que as pessoas deram nomes, a gente apresentou ao Senhor na hora da oração, ou para alguém que estava vendo a live naquela hora. Veio em mim essa consciência no momento. E eu falei assim, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Quando eu falei isso, a caixa começou a pegar fogo sozinha. Aleluia, louvado seja Deus. A caixa começou a pegar fogo, aquelas oferendas, e o espírito imundo veio mais para perto de mim, a fim de querer me tirar de lá, porque ele achou que eu estava fazendo alguma coisa ali que não estava certo. Era como se ele fosse um guardião ali daquela oferenda, estivesse guardando, protegendo, de alguma forma. Eu entendi isso. E ele veio para cima de mim, mas ele não conseguia chegar muito perto. E eu sempre fingindo que eu não estava vendo. E eu contemplando a caixa pegando fogo e eu dando glórias ao Senhor, falando, Deus, muito obrigada porque o Senhor agiu, muito obrigada, Senhor, que o Senhor queimou e repreendeu este mal que foi feito, foi levantado para destruir alguma pessoa, alguma casa, né, um lar. Eu, em nome de Jesus Cristo, eu venho aqui te agradecer, Senhor. Eu comecei a orar e clamar. Eu não dei nem cartaz para aquela entidade que estava ali. E ele ficava um pouco assim como que temeroso. Sabe por que eu acho que ele estava temeroso? Eu não acho, não, eu tenho certeza. Porque o Espírito de Deus estava do meu lado. Porque certamente os anjos do Senhor estavam me acompanhando nesta empreitada, nesta batalha. Isso é uma guerra espiritual, você não tem ideia. Como a oração levanta e movimenta o mundo espiritual. Como a oração movimenta o mundo espiritual e como Satanás, ele guerreia contra a gente. Nós precisamos nos armar. Aleluia. Você que está acompanhando esse canal, se você entende que você tem uma guerra espiritual, porque todos nós temos, porque ele anda ao nosso derredor o tempo inteiro, mas existem casos específicos em que a família está enfrentando ataques espirituais. Ataques espirituais que você vê que é algo do mundo espiritual. É alguém tentando contra, né, si mesmo. É muita briga, muita raiva, muita violência. E você vê que algo está errado. Tem alguma coisa ali que não é natural. Então, tenha certeza. Eu acordei com essa certeza que Deus, ele quebrou um laço. Ele quebrou uma corrente aí. E foi uma obra de macumba, né? Uma obra de feitiçaria, alguma oferenda que foi feita para alguém e certamente alguém que estava ali no momento da live ou que estava ouvindo, porque nós apresentamos nomes ao Senhor ali, né? Apresentamos nomes de pessoas que pediram oração. Então eu veio no meu coração de fazer o seguinte: as pessoas que vão colocando nome ali para oração, eu tenho um caderninho de oração, então eu anoto o nome. Eu vou anotando o seu nome, vai deixando nos comentários, porque na próxima live eu estarei apresentando aquelas pessoas, né? Essas pessoas ao Senhor, porque eu sei que não vai ser em vão. Algo tem que acontecer, mas você precisa crer, né? Tudo é possível aquele que crê. Então, se você crê, você verá a glória de Deus manifestada. Se crer e não duvidar, né? Porque se duvidar, vai ficar difícil de acontecer alguma coisa. Então, este sonho me despertou. Eu falei, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Acordei 3 horas da manhã em ponto. 3 da manhã em ponto. E fui orar na mesma hora, porque este sonho foi um sonho muito pesado. Quando eu acordei, eu ainda senti o peso no ambiente, ali no meu quarto. E eu fui orar e pedir a Deus, né, que afastasse, se porventura aquela entidade que estava ali
que estava protegendo aquela oferenda, certamente me odiou, né? Certamente ele não gostou nada do que aconteceu, porque pegou fogo, virou cinza. Aquela arma preparada que prepararam para alguém virou em nada. E eu orei ao Senhor e depois eu consegui dormir, né? Consegui dormir, mas voltei a sonhar com outros ataques espirituais. Imagine, eu entrei numa casa, essa casa tinha uma varanda, uma mesinha assim, bem arrumadinha, com a toalhinha de mesa, sabe? Bem arrumadinha, com uma fruteira assim no meio, com algumas frutas dentro. E umas cadeiras brancas daquelas de plástico tradicional. Quando eu entro nessa casa, me veio na memória assim, o que eu tô fazendo aqui nessa casa, né? Eu não conheço essa casa. Então apareceu um homem e ele tava com um canivete assim, veio pra cima de mim, pra me atacar, com um canivete, com muita raiva de mim, com muito ódio. E eu falei assim, eu fiquei olhando, meu Deus, um assalto? Como assim? Eu tô aqui nessa casa? Eu tava um pouco confusa, eu não sabia se era aquilo, era o que estava acontecendo ainda. Eu não estava consciente que era um sonho e que era algo espiritual. Não estava consciente ainda. Até então, né? Porque depois eu vi. E esse homem, com canivete, com muita raiva de mim, com muita fúria, veio para cima de mim. Assim, ele parecia que ele só queria me assustar, porque ele sabia que não podia chegar perto de mim. Mas quando eu percebi, quando o olho dele deu uma mudada assim, diferente, então eu pensei assim, é um espírito imundo que está me atacando por causa das orações, né? Porque é uma batalha, é uma guerra, na verdade. Então, quando eu pensei nisso, eu comecei a louvar. Olha o que é que o Senhor faz, né? Quando eu pensei que era um ser espiritual, eu não falei mais nada, eu não tive medo mais. Eu tinha medo enquanto eu achava que era uma pessoa de carne e osso que queria me ferir ali com aquela arma, né? Com aquele canivete. Mas depois que eu vi que era um espírito imundo, um demônio, eu não tive medo mais, porque sabendo, né, que era uma experiência que eu estava tendo. E aí, naquele momento, eu comecei a cantar um hino. E o hino que eu cantei foi esse. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Espírito Santo, ore por mim. Aleluia. Me ajuda nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Não sei direito a letra, mas foi assim que eu cantei. E na hora que eu comecei a louvar, aquelas cadeiras brancas que estavam ali, perto da mesinha arrumadinha, começaram a ser arremessadas contra mim sem ninguém tocar nelas. As cadeiras vinham para mim, sendo jogadas, e eu não via ninguém jogando. Pensa nisso. E eu cantei, eu não fiquei com medo, não fiquei. Eu comecei a louvar esse hino, Espírito Santo, invocando o nome dele. E essas cadeiras começaram a ser arremessadas e objetos, e foi coisa tremenda nessa casa. Então, eu imagino que eu fui levada à casa de alguém, né? Fui levada à casa de alguém que está sendo alvo de ataques aí do mundo espiritual. E quando isso aconteceu, e eu continuei louvando, eu comecei a levitar. Os meus pés não tocaram mais no chão, não. Eu comecei a subir. Assim, fiquei flutuando, fiquei bem leve. E invocando o Santo Espírito de Deus e louvando. E eu comecei a ficar, assim, levitar. Meus pés não eram mais no chão, estava alto. Estava no alto. Assim. E foi muito bonito na hora, né? Porque eu louvando, invocando o Espírito de Deus, cantando Espírito Santo, e começou a vir a consciência de que também era uma guerra espiritual, uma guerra que eu peguei para mim, né? E aí, quando eu comecei a ter consciência disso, e eu fiquei muito emocionada e adorando mais ainda o Senhor, e o medo, eu não tinha medo disso que estava acontecendo. Tinha uma força muito maior que estava me protegendo ali, que me dando segurança.
Então, eu creio que essa casa, Deus me levou dentro de um lar, que aconteceu isso. Olha, a mesa, uma mesinha simples, e tinha uma mesinha, tinha uma toalhinha por cima, dessas, né, bem simplesinha, xadrez, bem arrumadinha mesmo, tinha uma fruteirazinha verde assim em cima, no meio, e essas cadeiras brancas, né, as únicas coisas que eu lembro era isso, era numa cozinha, eu estava na cozinha da casa. Então, irmãos, vamos continuar orando, vamos continuar buscando ao Senhor, porque Satanás, ele não desiste. Veja que incomodou. Eles vieram cobrar de mim, vieram querer me intimidar. Porque eu levantei clamor de oração, né, em favor de pessoas que necessitam, que estão sendo alvos de ataques. Mas eu não tenho medo de lutar com o mundo espiritual, porque Deus é um Deus que não perde batalha, não perde guerra, não. E Ele está comigo, está do meu lado. E eu quero que vocês também invoquem o Espírito Santo do Senhor, para que juntos nós possamos vencer este mal que está no seu lado, que está te perturbando. Porque de nada adianta se eu clamar aqui ao Senhor por tua vida, pela tua casa, por libertação, e você não abrir a porta do seu coração para o Espírito Santo trabalhar. Continuar com o mesmo pensamento, continuar com as mesmas atitudes. Então, vai estar dando brecha para Satanás continuar agindo. Então, vamos melhorar como pessoas, porque assim esses obsessores, eles vão se afastando, né? Não existe guerra perdida para Deus. Não existe. Então, vamos continuar. Então, tá combinado. Na próxima live, já começou a aparecer mais pedido de oração. No momento que eu acordei desse sonho horrível, eu dei uma olhada aqui no YouTube, já tinha uma notificação de um pedido de oração de uma irmã. O nome dela já foi para o meu caderno. Certamente, na próxima live, a casa dela, a família dela, será apresentados ao Senhor. Amém? Se você queira oração poderosa, não tem uma data, um dia certo da semana, mas vai ser o dia que Deus ministrar no meu coração. Mas os nomes serão guardados ali no meu caderninho de oração, que foi ungido, foi apresentado ao Senhor, consagrado a Deus, e eu estarei apresentando ao Senhor a tua vida e a tua causa. Estou pegando a tua causa no nome de Jesus, para que juntos nós tenhamos uma força muito maior, para que Deus possa agir e entrar com providência, libertação na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agradeço vocês que estão apoiando o canal para que ele cresça, para que essa palavra alcance muitas vidas, para que muitas pessoas entendam do mundo espiritual, que abram seus olhos para que possam guerrear também, para que não fiquem de braços cruzados, amém? Pode compartilhar, pode mandar para quem você sentir no seu coração que necessita ouvir as mensagens, as orações, as palavras, tá bom? Em nome de Jesus, a vitória é nossa, no nome santo e poderoso de Jesus de Nazaré, o nosso fiel amigo, nosso fiel companheiro.